Vamos aprender Bíblia para não ficar dentro da interpretação errada desses homens. Vamos aprender Bíblia para não ficar dentro das interpretações erradas desses teólogos, desses conhecedores, desses pregadores, dessa doutrina da escatologia consumada, que está pregando doutrina de demônio, heresia, deturpando a verdade do Evangelho. Estão sendo usados por Satanás e não sabem. E quando são advertidos, acham que estão na verdade. Esse é o trabalho do diabo, fazer o homem pensar que está servindo a Deus, dentro de uma direção errada. O homem está indo de encontro à palavra de Deus, e ele está pensando que está fazendo a vontade de Deus, mas ele não dá ouvido à verdade. Eu estou aqui como voz de Deus, levando a luz de Deus, para iluminar a mente de muitos que estão nas trevas, dos incrédulos que foram entenebrecidos pelo Deus desse século, o diabo, que cegou o entendimento desses. Não, porque o pecado não existe mais, o pecado já foi aniquilado, não tem mais Satanás, não tem mais diabo. Primeiro eles dizem que não crê no diabo, que o diabo não é um ser, não existe. Os adeptos dessa predestinação, dessa doutrina da escatologia consumada, eles ensinam que não existe Adão. Adão era um mito, foi um mito. Adão não existiu não. Já nega a palavra de Deus, já está fora. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Você que está em Cristo, cuidado, tá? O pecado continua nos rodeando. O pecado continua atingindo a nossa natureza humana, porque nós estamos nela ainda. Enquanto estamos nesse corpo humano, não fomos transformados, estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos a voltar para a lama do pecado novamente. Como um porco volta depois de lavado. É o que a Bíblia diz lá na carta de Pedro. E eu vou mostrar para você que o pecado existe. Nós temos que vigiar. Foi por isso que Jesus disse, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Vocês já foram justificados diante de Deus. Se mantenha andando nessa justificação. Se mantenham perseverando, negando, resistindo, vigiando com os desejos da carne, para não cair em tentação e não voltar à morte. Porque quem volta a viver na direção da carne não agrada a Deus, volta para a morte. Vida com Deus é quem anda no Espírito, andar na palavra, andar na justificação de Deus, em Cristo, por Cristo, guardando e praticando a palavra dele, se negando, renunciando. É isso que Jesus nos ensina. E o pecado continua ainda, levando muitos para o inferno. O pecado ele é aniquilado, o pecado ele é pago, ele é remido, ele é absolvido na vida do pecador que crê e se converte a Cristo. E anda prudentemente, perseverando na palavra dele. Resistir o pecado é isso. É não me deixar levar por nenhum conceito que não condiz com a palavra. Porque o pecado constitui em não obedecer a palavra. Então ainda o pecado existe. Não é porque eu estou em Deus, eu estou em Cristo, já liberto, transformado, restaurado, que eu estou impedido de pecar. Não, eu posso pecar. Agora a palavra de Deus me ensina a resistir ao diabo. Sujeite-se a Deus, negue-se a si mesmo. Negue a direção, o prazer que leva você a pecar contra Deus. A direção, porque você está na natureza humana ainda. Você está num corpo corrompido. E Paulo vai dizer que só vamos ser perfeitos quando Jesus vier no arrebatamento, que os corpos dos que morreram vão ressuscitar glorificados. E nós, que estiverem aguardando este momento, que estiver vivo nessa ocasião, vai ter o seu corpo transformado. E a partir daí diz a palavra, o que é corruptível vai se tornar incorruptível. O que é mortal vai se tornar imortal. Aí sim, passaremos a viver a vida eterna. Temos a promessa dela, mas ainda estamos no mundo temporal. Amém? Sujeito à morte. A morte do corpo e a morte do pecado, se eu não continuar perseverando em Cristo. E o pecado nos tenta ainda. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Essa morte, tanto física, como a morte espiritual. E o pecado afasta o homem de Deus. Nós ainda estamos no corpo. E temos que resistir à concupiscência da carne. A palavra de Deus vai dizer que nós que estamos em Cristo, somos ensinados a resistir à concupiscência da carne. Porque ela ainda está a nos seduzir. Se você não estiver vigiando em espírito, pela palavra, quando vem o desejo de olhar para uma mulher e desejá-la, você resiste. Quando vem o desejo da carne, de sentimentos, ódios, vingança, insatisfação, indiferença, soberba, altivez, a palavra nos ensina a ser humilde, resistir, não pagar o mal com o mal, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por quem persegue, perdoar. Aí a gente vai para a palavra e resiste. Nós temos que viver assim, se negando para guardar a palavra de Cristo. Viver uma vida em espírito é isso. Não é viver numa dimensão, eu já estou na eternidade. É mentira. A minha vida já está liberta da escravidão do pecado. Minha mente foi transformada, fui esclarecido para viver com Deus. Mas eu não sou forçado a viver com Deus, mesmo depois de salvo. Eu tenho a liberdade de continuar vivendo com Deus, depois da iluminação que eu tive, do esclarecimento, da transformação, ou então voltar para o pecado. Ou então me deixar seduzir pelo pecado e passar a viver a prática do pecado. Sou eu que escolho. A palavra de Deus vai dizer que devemos viver uma vida justa, uma vida negando-se os desejos da carne, a concupiscência, se submetendo à palavra, resistindo ao diabo, vigiando para não cair em tentação. Porque o pecado, ele tem um estágio para poder levar o homem à queda. Primeiro, como diz a palavra, o homem é trabalhado o desejo. Foi assim que o diabo derrubou Eva. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, depois que você concede aquele desejo e começa a alimentá-lo, olha o que diz a palavra, dando a luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. Há um estágio. Primeiro vem o desejo, depois quando você se deixa dominar por esse desejo e começa a alimentar ele no coração, você deu luz ao pecado. O pecado agora clareou a tua mente para aquela vontade. E quando você consuma esse ato, que é a atitude contrária à palavra, aí você gera o pecado, que gera morte. O homem agora se afasta de Deus. Quando ele começa agora a viver a prática do pecado. Você está aprendendo com a palavra? Eu aqui ensino a palavra. Então cuidado com essas doutrinas, com esses ensinadores. Porque não tem mais pecado, porque não tem mais diabo, porque já estamos na vida eterna, Jesus já veio, não tem mais juízo. Ei, tudo isso é mentira de Satanás. O juízo ainda é uma realidade. E nós temos que combater o bom combate da fé enquanto aqui tiver, para não cair, não desviar, não tropeçar e não voltar ao juízo. Quem está em Cristo deve se apartar da iniquidade, deve se negar e renunciar, deve andar no caminho estreito, deve perseverar, ter cuidado para não cair, vencer com a submissão a Cristo, guardando a palavra dele. O juízo ainda vem. Nós já estamos livres do juízo, mas somos tentados a cair da graça para voltar ao juízo. Porque o diabo não está na terra tentando as pessoas em vão. O diabo não é um ser panaca. O diabo não é um ser tolo. O diabo não é uma criatura que faz por fazer as coisas. Tudo que ele faz é com um propósito, um objetivo. Destruir a minha e a tua vida. Por isso que a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, não é um pensamento, não é uma coisa qualquer, é um ser adversário.
está caracterizando um sujeito, uma criatura. Ele é o vosso adversário, que brama como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiai, sede sóbrio. Tem que andar uma vida prudente, sóbria. Uma vida cada dia mais buscando a direção da palavra para a gente não se desviar dela. Porque quem desvia-se, diz a palavra de Deus. Aquele que volta, que desvia, se desvia para a perdição. Hebreus 10, 39. Paulo, o escritor de Hebreus vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se desviam para a perdição. Nós somos daqueles que se mantêm conservando-se para a salvação da nossa alma. Porque a nossa fé é para isso. E o fim da fé é quando a gente sair daqui deste mundo. Ou a morte ou o arrebatamento. Mas enquanto não chegar nenhum desses dois eventos, enquanto não surgir nenhum desses dois acontecimentos, nós devemos viver prudentemente, vigiando, atento, se esforçando para estar na palavra do Senhor. E a palavra de Deus não é viver uma vida religiosa, não é viver devoção religiosa, não é consagração a nenhuma prática religiosa. Viver perseverando na palavra do Senhor é viver se negando, é viver renunciando a atitude, pensamento, ideias, conceitos que não condiz com a verdade de Cristo. Eu tenho que vigiar, cuidar de mim e da doutrina, para não se desviar, apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios, satisfazendo a concupiscência da carne, que me leva a praticar o pecado e se afastar de Deus. Deu para entender? Cuidado! Jesus, ele está na sua vida e você já é mais que vencedor se permanecer nele, submisso a ele. Ele já lhe deu poder para resistir o mal, para resistir o diabo. Ele já lhe deu graça para vencer as tentações. É você que tem que vencer. É você que tem que negar-se. É você que tem que se despojar de todo o desejo e costume do velho homem. É você que tem que resistir o diabo e se sujeitar a Deus. Fica essa orientação, esse ensino breve para você. Jesus, ele consumou a obra que nos dá a condição de chegar a Deus, que nos dá o mérito para ser alcançado por Deus. Essa obra foi feita, estabelecida. Mas todo pecador tem que crer e aceitar esta obra de Deus para poder receber a graça de Deus e permanecer nela para não cair da graça. Paulo vai dizer aos irmãos em Gálatas que se eles saíssem do evangelho de Cristo para um outro evangelho, eles da graça tenham caído. O homem cai da graça, o homem abandona o caminhar da salvação. O homem aparta-se da vida eterna. Não é que Deus deu e acabou, ninguém toma. É você que despreza. Ninguém pode tomar. É você que entrega. Você lembra que não foi o diabo que tomou a vida de Deus com o homem. Foi o homem que entregou a vida dele para Satanás, quando ele cedeu à tentação, o engodo de Satanás e se deixou conduzir por Satanás. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu a vida de paz. O homem perdeu a vida eterna. Não foi Deus que tomou. Não foi o diabo que tomou. O diabo apenas tentou, influenciou. Mas quem entregou o domínio da sua vida para Satanás foi o próprio homem. Quem se afastou de Deus, saindo da comunhão da vida eterna com Deus, entrando em condenação, foi o próprio homem. Então você e eu somos responsáveis diante das nossas escolhas pelas consequências que sofreremos. Portanto, a Bíblia vai dizer, Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si a Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O fim de tudo que se tem ouvido é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus vai trazer a juízo tudo nesta vida. E aquele que não estiver nesta obra de Deus, que foi consumada por Cristo, realizada, feita, para dar ao homem a oportunidade de ser livre do juízo, quem não estiver nessa obra
está perdido, continuará perdido, indo a juízo, para sofrer o dano da segunda morte, a condenação eterna. Amém, meus amados irmãos? Vou encerrar. E eu vou estar aqui falando em outros vídeos sobre o que é a segunda morte. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender o que é morte na Bíblia, dentro do contexto bíblico. A Bíblia fala da segunda morte. E tem a primeira. Qual é a primeira? Eu vou trazer um ensino aqui breve falando sobre isso. Tá bom? Explicando o que é a morte, por que aconteceu a morte, a consequência da morte. Brevemente, aqui você aprende, é instruído, é ensinado com a verdade que liberta, a palavra de Deus. Compartilha instruções da palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Compartilha aí e seja edificado. Amém?